Olá, tudo bem? Eu hoje estou a gravar este vídeo para propor um desafio que desde já eu quero dizer que não acredito que seja aceito, mesmo assim eu vou propor este desafio, para os auto-intitulados libertários e anarcoliberais. Para você que me segue no canal e que provavelmente não saibam o que é que defendem essas pessoas, trata-se do seguinte: elas defendem uma sociedade onde não existe o conceito de Estado nem de governo. Para eles, todo o imposto é um roubo do Estado aos cidadãos. Se você está a pensar que isto é apenas coisas de lunáticos, quero dizer que não. Existem pessoas importantes que defendem esse modelo de sociedade. Como esses grupos estão maioritariamente, pelo menos os canais que eu conheço no Brasil, eu quero me dirigir sobretudo para eles. Não quero dizer que outros defensores de libertários e anarcoliberais não possam responder esse desafio. Estou convencido, mais uma vez, que nenhum deles irá aceitar, porque não tenho dúvidas absolutamente nenhuma que eles não têm respostas para essas questões. Para vocês verem o quanto não é coisa apenas de lunáticos esse modelo de sociedade, no início dos anos 90 havia um programa, penso que na rádio comercial, e que eu acompanhava, gostava muito de acompanhar esse programa, com um economista que na altura era bastante conhecido, hoje em dia pouca gente conhece, chamado Pedro Arroja, e que ele defendia exatamente esse modelo. Para ele, absolutamente tudo deveria ser privado, incluído as praias, as ruas, tudo deveria ser privado. Ele só não dizia que o ar deveria ser privado porque ele não tinha encontrado nenhuma forma de privatizar o ar que nós respiramos. Mas o mar deveria ser loteado, inclusivamente, portanto, tudo deveria ser privado. Os anarcoliberais e auto-intitulados libertários defendem basicamente a mesma coisa. Portanto, é o outro extremo do anarquismo. O anarquismo no início do século, sobretudo em Espanha, que foi bastante forte, defendia que tudo deveria ser público. Eles não entendiam o conceito de propriedade privada. Bom, vamos então ao desafio para essas pessoas, para ver se eles de facto têm a coragem de tentar responder a essas questões. Primeiro, eu vou colocar algumas questões diretas, depois vou, como eu fazia naquele tempo, entretinha-me bastante a fazer isso, imaginar um cenário de uma sociedade como eles viviam. Primeiramente, eu gostaria de vos perguntar se nessa vossa sociedade existiriam forças armadas. Sim, porque até mesmo nas sociedades indígenas, que era o modelo típico de uma sociedade anarquista, porque os índios da Amazónia, por exemplo, não entendem o conceito de propriedade privada. Para eles não faz sentido dizer-se que alguém é dono de terra, porque a terra já lá estava quando eles nasceram, que é dono de uma árvore porque a árvore nasceu de forma natural. Eles não entendem esse conceito e eu até os consigo compreender. No entanto, eles também tinham conflitos. O que quer dizer que na vossa sociedade, admitindo que vocês não estejam sequer a pensar que o homem, como por um toque de mágica, se tornaria infinitamente bom, portanto haveriam conflitos. E eu pergunto se na vossa sociedade existiriam forças armadas. Admitindo que existiam, evidentemente elas seriam privadas. A questão então era quem seriam os donos dessas forças armadas. Evidentemente que não seria o cidadão comum, porque não teria forma de bancar as forças armadas. Seriam os grandes oligarcas. Ora, os grandes oligarcas que já têm o poder do dinheiro passariam a ter então o poder militar. Com o poder militar na mão e o poder do dinheiro na mão, eles poderiam fazer absolutamente tudo o que quisessem. A não ser que vocês admitam que essas pessoas passariam a ser, como disse antes, infinitamente boas. Admitindo que isso não acontecesse, que o mundo não entrasse numa imensa ditadura oligarca, em que todo cidadão se transformasse em escravos dessa elite, vamos imaginar então como seria viver numa sociedade desse género. Como esses grupos são mais fortes no Brasil, todos, como eu disse, que eu conheço, são canais de youtubers brasileiros,
Vamos imaginar uma sociedade em que vocês vivam no Brasil com esse modelo. Imagine que você, nessa sociedade, é um fazendeiro com uma fazenda no Mato Grosso, por exemplo, e que um grande produtor de soja. Produziu uma quantidade enorme de soja, colheu a soja e agora precisa transportar essa soja para o Porto Santos, por exemplo. Mais de 3.000 quilómetros de estrada que você vai ter que fazer para levar a sua soja até o Porto Santos. E vai ter, evidentemente, que atravessar por ruas privadas. Os donos dessas ruas privadas sabem que você não tem outra forma de fazer a sua soja chegar ao Porto Santos a não ser pelas as ruas deles. Eles, não havendo regulamentação, que vocês são contra qualquer espécie de regulamentação, não há Estado, eles podem fixar o preço que quiser. Pode fixar, inclusive, um preço de tal forma que se torne completamente inviável para vocês levar os vossos produtos numa viagem tão longa. Tentem responder essa questão. Vamos então a um outro cenário. Imagine que você agora vive numa grande cidade, por exemplo, na cidade de São Paulo. Você sai à rua, aparece um assaltante, admitindo que na vossa sociedade também existam assaltantes, e vos assaltam, vocês ficam sem nada. Nessa sociedade existem polícias. Eventualmente até tinha um polícia à beira que assistiu à cena, só que esse polícia é privado. E com certeza que não é seu. Porque você não tem dinheiro para pagar um polícia. Esse polícia também é propriedade, digamos assim. Digamos que ele está a serviço, não vou dizer propriedade, não fica bem, estamos a falar de um polícia. Mas ele serve a esse grande oligarca. Qualquer trabalho que ele faça tem que ser remunerado. Você foi assaltado, pede para ele ir atrás do ladrão e ele diz que o custo para fazer esse serviço é X, se você tem condições de pagar. Você, se não tem condições de pagar, o ladrão vai à vida dele. Então, imagine o que é viver numa sociedade em que a polícia não atue, porque ela só atua para a defesa daqueles que lhes pagam para servir. E, evidentemente, serão muito poucas as pessoas que terão condições de ter ter polícias a trabalhar para eles. Vamos então agora supor que nessa sociedade caótica, no meu ponto de vista, realmente alguns assaltantes fossem presos. Eles iam para a cadeia. Claro que a cadeia privada ela ia cobrar por aquele indivíduo que foi preso, cometeu um delito qualquer contra alguém poderoso, porque se fosse um delito sobre um cidadão comum, a polícia não ia nem querer saber, não era problema deles, mas se fosse contra uma pessoa poderosa, ele iria preso. Evidentemente que nessa sociedade eles não iam tolerar estar a pagar a alimentação de um criminoso. Eu imagino que o que iria acontecer era que, pura e simplesmente, não haveria sequer penitenciárias nessa sociedade, porque as pessoas que fossem apanhadas a cometer qualquer crime, pura e simplesmente eram executadas e estava o problema resolvido, porque era muito mais barato executar uma pessoa, porque a sociedade seria uma sociedade extremamente mercantilista, portanto tudo seria baseado na questão do menor custo e é muito mais barato, pura e simplesmente, executar uma pessoa do que mandá-la para a cadeia. Mas, mesmo para mandar-la para a cadeia, tem que haver leis. Para haver leis, teria que haver o poder judiciário. O poder judiciário é um tipo de poder que vocês também não aceitam, porque vocês não aceitam nenhuma espécie de governo. E os governos se dividem em três poderes. O poder legislativo, o poder executivo e o poder judicial. Nessa sociedade, das duas umas, ou não existiria o poder judicial, ou o poder judicial a existir, mais uma vez, estaria na mão de quem tem dinheiro para pagar o poder judicial. Então, quando você cometesse algum ilícito, você fizesse alguma coisa
ilegal, e seria ilegal na ótica dessas pessoas, porque não existiria sequer nenhuma ideia de lei, porque quem fixaria as regras de funcionamento da sociedade é quem tem dinheiro para determinar quais seriam as regras. Você era sumariamente detido e o mais provável seria sumariamente detido e executado, por isso simplesmente, e eles não teriam que prestar contas a ninguém, porque não existe nenhuma entidade que lhes dissesse que eles tinham que prestar contas, seja quem for. Vamos agora a um cenário um pouco mais suave, digamos assim. Imagine que nessa sociedade, que não é uma sociedade de perder emprego, você pode perder o seu emprego. Você perde emprego, está em casa, mas você está sem dinheiro. Como é que você faz para sair de casa sabendo que mal pisasse na rua, mal pisasse na calçada, teria que pagar um pedágio? Porque a calçada é privada, a rua é privada, você não pode andar livremente. Todos os passos que você der têm um custo, tem que pagar por isso. Imagine que você não tem dinheiro para pagar. Você não consegue sequer sair de casa. Imagine agora que você, nessa sociedade, aliás, nisso eu já ouvi alguns defenderem, aliás, vários defender abertamente que as escolas deveriam ser todas privadas, aliás, depreende-se até da defesa da vossa sociedade. Não havendo escolas públicas, quem não tem dinheiro não manda os filhos para a escola, não tem condições de mandar, portanto não haveria nenhuma obrigatoriedade de mandar as crianças para a escola. Agora, imaginem viver numa sociedade em que só quem tem dinheiro pode obter instruções. Imagine a quantidade de génios que o mundo perderia porque os pais pura e simplesmente não tinham condições de dar formação aos filhos, não tinham condições de pagar os estudos. Será que seria uma sociedade tão desenvolvida como é hoje em dia? Por exemplo, a quantidade de oligarcas, de grandes empresários, que hoje se servem de tecnologia que foram desenvolvidas graças ao ensino público, em escolas públicas, em universidades públicas, e que essas pessoas vão para essas empresas, desenvolvem produtos, essas empresas usufruem do produto que foi desenvolvido para essas pessoas, que não existiriam pura e simplesmente, ou não teriam capacidade de desenvolver, caso não existissem escolas públicas, porque os pais não teriam condições de mandá-los para a escola. É claro que eu poderia continuar a dar aqui um enorme exemplo de como essas sociedades, como vocês imaginam, pura e simplesmente seriam um caos, iria provocar um caos a escala global, ou então, pura e simplesmente, o que geraria era uma ditadura com consequências gravíssimas, em que um pequeno grupo de pessoas muito poderosas acabassem por dominar a seu belo prazer todo o resto da população mundial. Teriam um poder muito maior do que tinham os senhores de escravos até ao século XIX. Porque, pura e simplesmente, eles teriam poder para liquidar as pessoas, porque era uma sociedade sem lei, era uma sociedade sem nenhuma espécie de controle, as pessoas com dinheiro podiam fazer absolutamente tudo o que quisessem. E quem não tivesse dinheiro não tinha direito a absolutamente nada. Vou dar só mais um exemplo para acabar. E como estou certo que este vídeo vai ser ignorado, o desafio não vai ser aceito. E caso fosse aceito, vocês não teriam condições sequer de dar uma resposta capaz de vos convencer a vocês mesmos de uma única dessas questões. Eu vou colocar uma só para acabar. Imaginem que vocês têm uma casa e há um incêndio na vossa casa. Vocês telefonam para os bombeiros privados. O bombeiro privado, sabendo que você precisa dele naquele momento, que você está disposto a pagar o que for preciso para ir apagar o incêndio, vai dizer: eu vou aí, mas o custo é X.
Mas você diz, mas eu não tenho esse dinheiro. Então, se não tem o seu dinheiro, a sua casa vai arder até o fim. Vocês acham que seria mesmo possível viver numa sociedade sem Estado, sem governo, sem o conceito de bem público? Se forem capazes, se tiverem coragem de responder este vídeo, eu estarei muito atento e terei muito gosto em assistir. Com certeza iria me divertir bastante. Mas, infelizmente, tenho a certeza absoluta que esse vídeo será solenemente ignorado, porque vocês simplesmente não têm resposta para uma única questão que foi colocada. Para você que me segue no canal e que continue a gostar dos meus vídeos, continue a seguir, a partilhar nas redes sociais. Se não ativou as notificações, ative. Se você está a assistir pela primeira vez e ainda não subscreveu o canal, convido a subscrever e também partilhar nas redes sociais e ativar as notificações. Fiquem bem, vemos no próximo vídeo.